Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Segunda aula de leitura do multímetro analógico. Conforme eu expliquei na aula anterior, muitas pessoas que trabalham e estudam eletrônica têm dificuldade em ler esses multímetros. Então eu comecei uma série de 3 aulas. A primeira foi a aula anterior, onde eu expliquei a fazer a leitura da função DCV aí no painel. Hoje nós vamos ver como fazer a leitura da função ACV, que é a função que mede tensão alternada. A gente vai usar esse multímetro Sanwa, que é um multímetro que tem a maior precisão dos analógicos que eu tenho. O multímetro aqui é fabricado no Japão, nos anos 60, mas é um multímetro excelente. Então nós vamos ver nessa aula como fazer a leitura da função ACV. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, ative as notificações, para você ser informado de vídeos e lives todas as sextas às 19 horas. E às vezes nós temos lives para os membros aqui do canal. Por falar nisso, se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão Seja Membro aí embaixo, com um pequeno valor mensal a partir de R$ 7,99, você ajuda o canal. E em compensação nós oferecemos cursos, vídeos e lives exclusivas para o pessoal que é membro aqui do canal Burgos Eletrônica. Você que já é membro, muito obrigado pela colaboração que você dá aqui no nosso canal. E também, se você puder e quiser e tiver oportunidade, estude eletrônica conosco. Faça os nossos cursos que estão aqui na descrição do vídeo. Você tem cursos de diversas áreas da eletrônica, de nossa autoria e de nossos parceiros. Você pode adquirir os cursos individualmente ou em combo, em coleções que saem bem mais em conta. Sempre dê uma olhada aqui na descrição dos nossos vídeos. Então, pessoal, agora nós vamos ver como é que faz a leitura do ACV aqui do multímetro. Esse multímetro aqui, ele tem estas escalas de tensão alternada, que está em vermelho à direita. Ele tem a escala de ACV 10, 50, 250 e 1000. 10, 50, 250 e 1000. Então, vamos ver como é que faz a leitura aqui no painel. A leitura do ACV, você vai fazer usando esses mesmos números que você usou para o DCV ou DCMA, porém, a faixa que você vai ler é essa que está em vermelho aqui, ó. Esta faixa aqui que você vai ler a tensão alternada. Os números são os mesmos, o procedimento de fundo de escala é o mesmo. Quando está na escala de 10, você vai usar a fileira de baixo, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Quando está na escala de ACV 50, fileira do meio, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Como a gente já explicou na aula anterior. Quando está na escala de 250, fileira de cima, 250, 200, 150, 100, 50 e assim por diante. E é claro, os números intermediários, nós explicamos tudo isso aqui na aula anterior. Só que a gente vai ler aqui nessa faixa toda que está em vermelho, que tem esses tracinhos em vermelho. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como é que a gente lê a tensão da rede elétrica. Então eu vou ligar esse multímetro na rede elétrica e nós vamos ver quantos volts nós vamos obter. Para medir a tensão da rede, seja ela 110 ou 220, você vai colocar na escala de ACV 250. Como eu coloquei isso aqui, liguei o multímetro. Então prestem atenção. Como está na escala de 250, você vai usar a fileira de cima, ó. Então 250... 200, 150, só que olhando aqui nessa faixa aqui que está em vermelho. Então aqui é o 250, 200, 150, 100. Entre o 100 e o 150, nós temos 125, que é essa aqui, ó. Essa aqui é 125. E na escala de 250, cada tracinho menor desse, como é que você faz mesmo? Você pega a escala e divide por 50. Cada tracinho menor desse vale 5. Então aqui, se aqui é 100, aqui é 105, aqui é 110, aqui é 115. Então ele está medindo exatamente 115 volts, tensão alternada, porque a gente lê ela aqui, ó. Tá? Então os números são os mesmos, porém a faixa de leitura é essa aqui, ó, que está em vermelho. E aqui deu exatamente 115 volts. Agora, pessoal, detalhe importante. Quando você for fazer a leitura do multímetro analógico, olhem o painel de frente do jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo, porque senão você vai cometer o chamado erro de paralaxe, que é o erro de posição de leitura. Altera muita coisa? Não, não altera tanto assim. Porém,
A leitura mais precisa é aquela que você olha o ponteiro de frente. Se você olhasse esses risquinhos aqui em preto em DCV, ele estaria dando 110 volts. Mas como você olha o vermelho, dá 115. 115 volts. Então é uma pequena diferença entre a faixa de leitura de ACV e de DCV. Agora, pessoal, nós vamos testar a tensão no secundário de um transformador de força, que eu tenho aqui na bancada. É um transformador que tem saída de 12 mais 12, 12 volts por 12 volts. Vou alimentar ele e nós vamos testar a tensão no secundário dele. Nós vamos medir a tensão no secundário. Primeiro na metade do secundário e depois no secundário todo. Então vamos medir a tensão primeiro na metade do secundário. Vamos colocar aqui a ponta de prova. Agora detalhe, pessoal. Como esse transformador é 12 mais 12, a tensão máxima dele é 24 volts. Ou um pouquinho mais. Então nós vamos colocar o multímetro na escala de ACV 50, mais próxima acima de 24. Daria para você fazer a leitura na escala 250? Dá, só que não ia ser tão preciso quanto na escala de 50. Então nós vamos conectar na tomada. Aqui. Vamos acertar aqui a posição. Vamos acertar aqui para a gente poder testar. Vamos lá, vamos alimentar. Então primeiro eu vou medir a tensão na metade do secundário. Alimentamos. Percebam que está na escala de 50. Ó. 50 aqui, ó, é a fileira do meio. Então a gente vai ler na faixa em vermelho, porém, os números que estão aqui na fileira do meio. Aqui é 50, 40, 30, 20, 20, 10, 10, 11, 12, 12,5. Aqui é 13, aqui é 12. 13, 12. 12,5. 12 volts e meio. 12 volts e meio. Aí nós temos na metade do secundário. Pessoal, para vocês terem uma ideia como que a tensão aí no secundário, eu vou mostrar para vocês aqui, ele está medindo 12 volts e meio, quase 13. Eu vou mostrar para vocês com um multímetro digital. Pessoal, lembre-se que os multímetros digitais são os mais precisos. Mesmo os mais vagabundinhos, eles são mais precisos do que os multímetros analógicos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui com um multímetro digital. Inclusive, é um multímetro que tem o True RMS. Eu vou mostrar para vocês aqui o valor da tensão que vai dar nesse secundário aí. Que a gente mediu aí 12 volts e meio no multímetro analógico. Então vamos ver aqui com o digital qual é a tensão que vai apresentar. Vamos fazer a medida aqui. Colocar aqui nas pontas de prova. Vou acertar bem a posição dele aqui. Vou colocar uma garrinha jacaré para ele segurar bem. E nós vamos ver qual é a tensão que ele vai medir no secundário. Aqui, ó. Olha lá, pessoal. 13 volts. 13 volts no secundário. O nosso aqui deu quase 13. Esse aqui, que é um True RMS, ele deu 13 volts. Então vocês viram que esse multímetro, apesar de ser analógico, ele tem uma boa precisão. Por um multímetro analógico é excelente. Porque os multímetros digitais, para medida de tensão, eles têm mais precisão do que os multímetros analógicos. Agora, pessoal, nós vamos medir a tensão no secundário todo do transformador, que é usar os dois extremos do secundário,
conectar aqui. E aí nós vamos fazer a leitura juntos aqui no painel. Vamos ver aqui, ó. Então vamos lá, escala de 50. Escala de 50, pessoal, é a mesma fileira aqui do meio. Então aqui é 50, 40, 30, aqui é 20. Aqui é 25, ó. 25 volts. Nessa linha aqui é 25 volts, uns quebradinhos. Isso aqui seria 26. Aqui daria 25,2 por aí. Mais ou menos, essa faixa, 25,2. Se você quiser, você pode arredondar para 25 volts, que está bem dentro da tensão nominal desse transformador que a gente está usando. Nós vamos fazer o teste agora utilizando um multímetro digital para vocês verem a precisão dele. Vamos ver aqui a tensão no multímetro digital. Vamos ver se ficou muito longe do valor que está aqui no secundário desse transformador. Vamos colocar as pontas de prova aqui. Vou colocar as ponteirinhas de prova no secundário todo. Colocar aqui as pontas. Vamos ver. Pronto, vamos alimentar ele. Vou ligar aqui o multímetro. Colocar na função ACV. Ligar o backlight dele. Aqui, ó. 26 volts. Tá vendo, ó? Ali deu 25,2 mais ou menos, aqui deu 26. Quase a mesma tensão. Olha lá, quase a mesma tensão. Lembrando que esse multímetro aqui que eu estou usando é um TrueRMS. Eu já fiz o review dele aqui no canal, tá, pessoal? Então vocês podem observar que o transformador fornece aí 25 volts nos secundários, mais ou menos. O multímetro analógico nosso, ele mediu quase que o valor certinho de saída. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. É assim que você lê a função ACV. Você sempre usa esta fileira aqui, ó, essa faixa que está toda em vermelho, usando os mesmos números aqui de baixo, porém a faixa de leitura é essa aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Aproveitem os nossos cursos, torne-se membro do canal, inscreva-se no canal se você está aqui pela primeira vez, compartilhem o vídeo e etc., como a gente já está acostumado. Então, por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima aula.